Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse análise do GE. É um quadro que eu faço sempre no meu canal para pegar justamente o texto do GE e também fazer uma autoanálise e uma autocrítica justamente do meu trabalho. Então, faça uma coisa antes de você entender tudo isso. Entenda que o YouTube Live é todos os dias, quando puder, às 7 horas. Por exemplo, agora eu não posso porque eu tô com um probleminha muito grave no meu intestino. Então, vamos nessa porque eu sou um cara honesto com vocês. E bom, a gente vai ver aqui primeiro, né? Texto da Bárbara Mendonça, ou seja, vem pedrada aqui. Análise: Fluminense exala previsibilidade e precisa mudar de discurso em 2024. Sabe, é justamente a mesma coisa, né? A mesma coisa de sempre. Tentei fazer uma live ontem, não consegui, por conta justamente de problema de saúde. Mas é isso. Não muda de curso, entendeu? Tricolor pede virada para o Atlético Goianiense no último lance e retorna à zona de rebaixamento do Brasileirão. A atuação lenta precede discurso batido de Diniz e apego à conquista da Libertadores. Aliás, isso foi atualizado às 16h06, às 4 horas da manhã, para mudar um pouco a situação, né? De falar que talvez aqui esteja escrito que poderia estar na zona de rebaixamento e agora ele fala sobre estar na zona de rebaixamento. Muito importante isso. Parabéns a Bárbara Mendonça por ter atualizado. O clima dos arredores do Maracanã já era tenso antes do jogo, antes mesmo da bola rolar para Fluminense e Atlético Goianiense. Na 16ª posição da tabela, o Fluminense vivia uma das fases mais clichês do futebol, quando só a vitória interessa. De fato, só 3 pontos na conta poderiam dar um respiro em meio a uma fase do time. Mas ser livre não seria pleno de forma alguma. Perfeito. Tá, perfeito. É perfeito também sobre essa questão de vitória interessa. Há muito tempo a gente já está nisso. Então, é justamente dessa maneira. Vencer nesse sábado era uma chance de amenizar aquele que é o segundo pior início do Fluminense na era dos pontos corridos. Até aqui, o time só é melhor do que o elenco 2008, que foi vice da Conmebol Libertadores e lutou contra o rebaixamento no torneio nacional. Preocupante. Preocupante. Mais do que isso, o duelo do Maracanã era uma chance de, enfim, mostrar as informações que o Fernando Diniz tem prometido de forma exaustiva. Exatamente. Já é claro que o Fluminense 2024 não consegue repetir o futebol que levou o clube ao topo da América 2023. Mas o discurso até aqui ainda esbarra no precisamos ainda melhorar. O que ela está falando é o que eu sempre estou falando. Com a escalação rolando no telão, surgiram as primeiras vaias a Diniz. E também jogadores como o Marlon. Foi um prenúncio do que seria o restante da noite. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede 6 na inscrição de vídeo. Vejo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. O que se viu no início do primeiro tempo foi um Fluminense previsível. Aos 4 primeiras chances de perigo veio do lado do Atlético Goianiense, que colocou o Fábio para trabalhar após erro de Keno de saída. Na saída, recuperação de Baralhas e finalização de Emiliano Rodrigues. Perfeito. Mas justamente sempre aquele erro de sempre. O Fluminense seguiu lento, sem conseguir converter o domínio da posse de bola em oportunidades reais. Exatamente. Tanto que na primeira finalização só veio os 30, quando o Ganso achou um bom passe para Cano avançar e bater cruzado para fora. 30 minutos. Ou seja, o que a gente estava fazendo aos 29 e anterior a isso? Nada. É importante falar isso. Foram 10 minutos até Ganso encontrar o gol pouco condizente com a partida que fazia até então. O Baralhas errou no intermediário, o camisa 10 fez a interceptação e soltou uma bomba de esquerda. Era o gol do alívio. Era o gol da mudança, né? Isso é importante falar. O lance aconteceu segundos depois das vaias voltarem a ecoar no Maracanã. De novo, né? Na comemoração, todos foram ao banco de reservas trocar abraços com o Diniz.
como que diz que estamos com você, e é uma demonstração pública de respaldo ao treinador. O fim do primeiro tempo teve uma tentativa de reação do Atlético Goianiense sem grande sucesso. Sabe, você não respalda o treinador, você respalda a torcida. Você não tá justamente no Maracanã por conta do treinador, você tá no Maracanã por conta da torcida. Você entende isso? É muito errado isso, é muito errado, é muito negativo esse princípio. Os times voltaram sem quaisquer alterações, mas a postura do Atlético Goianiense mudou. E o Fluminense passou a sofrer mais com a pressão goiana no segundo tempo. A entrada de Max aos 20 tornou-se um desafio devido ao grande velocidade do Atlético Goianiense. Também não ajudou o fato de Keno, minutos depois, perder um gol feito e mandar por cima do travessão. Sabe, é por isso que às vezes as pessoas comentam sobre Keno. Teve início então o roteiro já visto de tantas vezes no Fluminense. A vantagem, que surgiu por mais sorte que juízo, se esvaiu. Após a cobrança de canteio, Lima desviou e Luiz Fernando chutou de primeira para golar tudo no Maracanã. Apenas mais uma ocasião que o tricolor abriu o placar, mas não conseguiu sustentar a frente. Exatamente. É toda hora isso. O Fluminense abre o placar e toma virada. Abre o placar e toma virada. Sem Marcelo e Felipe Melo, que haviam saído de janelas anteriores, Fernando Diniz gastou as últimas substituições de uma vez e promoveu as entradas de Renato Augusto, John Kennedy e Isaac. Na prática, pouco mudou. Começaram então os gritos mais fervorosos contra Diniz, assim como os times sem vergonha. Na arquibancada, o Malaface trazia os dizeres: jogadores, honra nossa camisa, respeite nossa tradição. Mas parece que não respeitou. Fato é que o Atlético Goianiense conseguiu forçar os erros do Fluminense e a virada parecia questão de tempo. A reviravolta veio com requinte e crueldade no último lance do jogo, depois de falha de Marlon, de novo já vaiado em outras ocasiões durante a partida, na disputa com Zuleta. Max bateu rasteiro e Fábio fez a defesa, mas o goleiro não conseguiu salvar a finalização de Zuleta na sobra. As confusões no gramado com o empurrão do Felipe Melo em assessor do Atlético Goianiense e tapa de gol em uma câmera também foram exemplos de clima tenso que transbordou no estádio. Veio então a entrevista coletiva. Fernando Diniz chamou novamente a responsabilidade para si, deu razão às vozes da torcida e reforçou que o Fluminense precisa melhorar. A atitude é nobre, claro. O maior problema da frase está na palavra novamente. Perfeito. Sabe, tudo que ela está falando, eu estou falando o tempo inteiro. Fluminense 24 exala a previsibilidade no campo e no que diz fora dele. Semana a semana, o discurso é similar. O clube passa por uma dificuldade, o sistema de jogo não precisa mudar, e o time ainda vive o impacto maior da conquista da sua história. Mas por enquanto, um título de Libertadores pode servir de justificativa. Não serve mais. Vamos ver desde lá do início. Mais do que nunca, é hora já de 2023 para trás. Você tá vendo que até mesmo ela também tá fazendo a mesma coisa? Ela faz a mesma coisa também, ela não muda o discurso. A realidade bate a porta e o cenário que se vê é bem menos glorioso que o histórico 4 de novembro. Quando o discurso briga com os fatos, é bem difícil que as palavras mantenham sua força por muito tempo. E aí ele fala sobre a situação aqui. Triste, né? Mas é tudo que eu venho falando, ela resumiu, compilou bastante em um texto, em título. Se inscreva no canal, faça o texto para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite, quando puder, tá? Ainda tô passando por um momento grave de crise intestinal, mas uma hora eu volto, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima.